Ha! Voltei! Falei que ia voltar. Fala galera do canal Fogão no meu coração! Voltei! Falei que ia voltar, pô. José Pacini aqui, segundo dia de vídeo diário. Prometi pra vocês que ia voltar hoje e tô aqui de novo. Aqui a gente cumpre as promessas, pô. Galera, vou falar com vocês hoje sobre os gringos que o Botafogo contratou nessa janela de transferências. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre Federico Barrandegui, lateral direito uruguaio, Gabriel Cortez, meia equatoriano, Alexander Lecaros, atacante, ponta, peruano, Keisuke Honda, meio japonês, e Yaya Touré, meia da Costa do Marfim, que se Deus quiser vai vir, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Vambora. E se você achou que eu ia fazer isso sozinho, meu amigo, você tá muito enganado. Eu tive a ajuda de amigos jornalistas de vários países aí pra poder ajudar a gente nessa. E bom, pra começar, vamos falar de Federico Barrandegui, lateral uruguaio. Vamos nessa. Bom, eu conversei com o Martín Pereira, jornalista, ele é uruguaio e ele é ex-assessor de imprensa do Montevideo Wanderers, clube do qual veio o Federico Barrandegui. E ele me passou um dossiê sobre o jogador, eu vou ler aqui pra vocês. E bom, se você já me conhece, se você já me segue, você já sabe que isso aqui eu fiz uma thread logo que o Federico Barrandegui chegou no Botafogo lá no meu Twitter, assim como de todos os jogadores que eu vou falar aqui. Ah, Zé, eu já li essa thread, é só isso? Não. Essa thread, ela é o ponto de partida aqui, a base para eu poder falar, mas dessa vez vai ter opinião e vai ter opinião até dos próprios jornalistas, então confere aí. E só lembrando, galera, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do Fogão no Meu Coração, ative o sininho para você receber todos os vídeos assim que eles saírem. Eu tenho encontro marcado com você às 6 da tarde todos os dias, mas ativa a notificação para você não esquecer, não é mesmo? E me segue nas redes sociais, @ZéPacini no Twitter, no Instagram, e segue o Fogão no Meu Coração. Ajude o Fogão no Meu Coração a bater 10 mil seguidores no Instagram. Bom, você pode estar vendo aqui atrás a camisa 13 do Louco, né? E o Federico Barrandegui é compatriota do Louco, é uruguaio. Segundo o Martín Pereira, vamos lá, vou ler aqui pra vocês. Federico é um lateral direito que tem muita vocação ofensiva. É um lateral direito que ataca mais do que defende. Isso aí a gente já pode pontuar que é uma questão importante. O Botafogo hoje ele peca pela defesa dos laterais. E segundo o Martín Pereira ainda, o Federico Barrandegui é um lateral que ele chega bastante na área do rival, mas ele não finaliza. Ele é um lateral que costuma optar pelo passe ou pelo cruzamento. A gente ainda não pode ver se esse passe ou esse cruzamento são de qualidade. O Barrandegui teve pouca chance de chegar à frente nas partidas que ele jogou. Mas é a característica principal aí do Barrandegui, segundo o Martín Pereira. Segundo ainda o Martín Pereira, galera, o Federico Barrandegui é um lateral que tem como principal característica, então, das assistências, e ele começou recentemente a bater falta. E isso é uma coisa que a gente também não viu ainda do Barrandegui no Botafogo. Então, assim, pra fazer um primeiro resumo do Barrandegui, ele é um lateral que vai bem ofensivamente, mas não vai bem defensivamente. Segundo o Martín Pereira, ele vai mal no jogo defensivo, no jogo aéreo. Então, muita gente no Uruguai, inclusive, pensa que ele deveria ser como um camisa 8, ali, como o Sanches joga no Santos, segundo o Martín Pereira. Muita gente no Uruguai acha que ele não deveria ser lateral, que ele deveria ser um segundo volante, chegando mais ao ataque. Bom, galera, por que isso é preocupante? A gente sabe que o Botafogo hoje ele conta com laterais na esquerda, o Guilherme Santos e o Danilo Barcelos, que são laterais mais ofensivos. E o Botafogo tem uma dificuldade na recomposição. A gente sabe que a parte física do Botafogo hoje é um problema, e o Barrandegui ele não vai ajudar nesse ponto. O Barrandegui ele é um lateral que ataca, mas que defende, ou seja, a gente já tem o Danilo Barcelos de titular, que é um lateral que vai muito e tem dificuldade de voltar. A gente tem às vezes o Cícero, o Alex Santana de volante, que não são volantes de tanta marcação. E aí a gente prejudica também o lado direito com o Barrandegui, ainda mais quando o Carly joga pela direita, porque o Carly precisa de um lateral que acompanhe muito a marcação, por ser mais lento. E quando a gente tem o Barrandegui junto com o Carly, é certeza de que não vai dar certo. Por quê? Porque o Barrandegui não consegue acompanhar na marcação, não consegue auxiliar o Carly. Então o Barrandegui ele pede um Marcelo Benevenuto na zaga, para poder ter essa velocidade e essa recomposição. E aí, galera, agora entra um ponto muito interessante. Segundo o Martín Pereira, vou abrir aspas para ele aqui. A ida dele ao Botafogo pegou os uruguaios de surpresa, por tratar-se de um jogador que o Wanderers não quis. O clube tinha vários jogadores em fim de contrato e negociou a renovação com alguns, mas não com o Federico. Bom, galera, a gente sabe que o Montevideo Wanderers não é um time grande do Uruguai, tá longe disso. E até mesmo os times grandes uruguaios, como o Peñarol e o Nacional, eles têm uma defasagem em relação ao futebol brasileiro. Então, se o Federico Barrandegui não foi aproveitado no Montevideo Wanderers, será que ele teria nível para o futebol do Botafogo? Será que ele caberia aqui no Botafogo de fato? Quem foi que assistiu o Barrandegui jogar?
Quem foi que assistiu o Barrandegui e falou, não, esse cara tem nível para o Botafogo? Esse é um ponto que a gente precisa tocar, a gente precisa entender. Você acha mesmo que algum dirigente do Botafogo assistiu 5 jogos do Montevideo Wanderers no Uruguai e falou, não, esse lateral é bom? Como é que se deu esse processo de seleção? Bom, e pra gente finalizar aqui o que o Martin Pereira me mandou então, eu vou ler pra vocês o resto e aí a gente comenta, pode ser? Vamos lá. Isso, a não renovação do contrato, ocorreu principalmente por causa do antigo treinador, que não gostava do Barrandegui. Houve uma partida em que ele errou muito no primeiro tempo e o técnico o substituiu antes mesmo do intervalo. Isso aqui no Uruguai é um sinal claro de que o técnico não gosta do jogador. Depois disso, nunca mais o escalou. Com isso, o clima ficou ruim e preferiram não renovar. Um jogador que o Montevideo Wanderers não quis, que não despertou interesse do Peñarol, do Nacional e nem do Defensor, e acaba indo para o Botafogo, um clube tão importante, é muito estranho. Isso nas palavras do próprio Martin Pereira. Creio que o Botafogo não esteja bem esse ano, já que não jogará Libertadores e nem a Sul-Americana. Mas aqui o clube é visto como uma equipe muito grande, onde jogaram Lodeiro, Louco Abreu e foram campeões. Possibilitou o Louco inclusive ir à Copa, então isso chama atenção. Pensamos que o Barrandegui acabaria jogando no Danúbio ou alguma equipe do Uruguai, mas ele foi para o Botafogo. É um salto na carreira. Creio que muita gente do Uruguai sequer conhece o Barrandegui por nunca ter jogado no Peñarol, no Nacional ou na seleção. A virtude de Barrandegui é ter só 23 anos, ou seja, um jogador jovem que virou profissional há mais ou menos 5 anos. E pode ter mais projeção, mas falta regularidade. Bom, galera, é isso. É um jogador que, segundo o próprio Martin, muita gente no Uruguai nem conhece. É um jogador completamente aleatório que por lá passou. Não fez um campeonato uruguaio bom, tanto que ficou nem no banco na maioria das partidas, estava afastado. E é um jogador que nunca foi cogitado para a seleção, nunca foi cogitado para o Peñarol, para o Nacional, nem para o Defensor, que é uma terceira força do Uruguai. Então, assim, esse jogador tem nível para jogar no Botafogo? Segundo o Martin Pereira, não. Bom, Zé, o que você acha que o Federico Barrandegui pode acrescentar, então? O que você espera dele no Botafogo? Sinceramente, nada. O Botafogo tem, como a gente sabe, um lateral direito engatilhado para a saída do Marcinho do Fernando. Não sei quem é, mas eu imagino e espero que ele seja um lateral que acrescente mais que o Barrandegui. Não acho que o Barrandegui vá acrescentar em algo, não acho que tenha nível para ser titular. E não entendi, sinceramente, a contratação. Imagino que ele seja negociado agora no meio do ano, no final do ano, porque ocupa a vaga de um estrangeiro sem a necessidade. E é importante salientar que a torcida do Botafogo, ela tem um carinho exagerado por jogadores sul-americanos. O uruguaio que é lateral aqui, ele pode errar quantas vezes que for, que ele ainda vai ser visto como jogador de raça, um jogador que tem potencial, e não pode ser assim, galera. A nacionalidade do jogador não interfere na habilidade dele. Se Federico Barrandegui chamasse Fred Silva, a torcida do Botafogo já não teria mais essa paciência que tem com ele hoje, pelas partidas que ele fez contra o Náutico, contra o Fluminense. Então é necessário que a gente analise o jogador como ele é, e não pela nacionalidade. Então, Zé, pra finalizar, Barrandegui, achou uma boa contratação? Não. Acha que tem futuro no Botafogo? Não. Acha que pode ser titular? Definitivamente não. Bom, galera, agora a gente vai falar de Gabriel El Loco Cortés. Gostaram do espanhol, né? O Gabriel é o Loco Cortés, o equatoriano que chegou pro Botafogo. E dessa vez eu não vou analisar sozinho, inclusive, hein? O meu parceiro Gabriel Solorzano mandou um recado pra gente. Escuta aí o que ele falou do Gabriel Cortés. Hola José, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Te saluda Gabo Solórzano, periodista de Guayaquil, Ecuador. Te voy a contar un poquito acerca de Gabriel El Loco Cortés. Hay que decirle a toda la afición de Botafogo que él sale de las inferiores de Independiente del Valle. Hoy por hoy Independiente del Valle es el cuadro modelo del fútbol ecuatoriano. Acaba de ganar la Sudamericana y disputar la Recopa Sudamericana con el cuadro de Flamengo. Tuvo altibajos, irregularidad el Loco Cortés, le dicen el Loco de cariño acá, en el cuadro rayado. Un 10, puede jugar detrás del punta también, puede jugar como volante por izquierda dentro de sus características. También puede hacerlo como volante ofensivo o volante 10. Muy buena pegada de media distancia, de larga distancia, con pelota directa y también con balón en movimiento. Es el encargado de los tiros de esquina y también de los tiros libres. Casi nunca falla desde el punto penal, un jugador con mucha frialdad al momento de definir, un especialista en eso. Dentro de lo positivo, yo creo que Gabriel Cortés no tiene que envidiarle nada en la parte técnica a ningún futbolista. Tiene una cualidad y es un bendecido con esa característica, ¿no? Tiene una técnica impresionante donde él solito en un
partido, un día iluminado, te puede ponerse al hombro el equipo y puede llevarlos al éxito. Pero dentro de las cosas negativas, ese es un jugador muy irregular. No ha podido consolidarse en Independiente, se fue al fútbol mexicano, a Lobos, tampoco pudo, regresó a MLE con mucha expectativa y tampoco pudo ser titular. La indisciplina en el club no lo dejó llevar a más y obviamente eso hizo que no triunfe un grande de Ecuador. Hoy tiene una posibilidad en Brasil, vamos a ver si la puede aprovechar en un cuadro grande como Botafogo, donde Gabriel Cortés depende de él porque las oportunidades son pocas y yo creo que si él aprovecha también puede ser un jugador que donde él madura incluso puede ser hasta llamado a la selección, ¿no? Depende mucho de él y de trabajar en la parte mental. Saludos, José, espero que te haya salido un poquito el tema de Gabriel El Loco Cortés, un incomprendido en la parte técnica e obviamente que tiene que madurar mucho en la parte mental. Abraços. Bom, tá aí o recado do Gabriel, acho que deu pra gente ter uma noção bem completa do Gabriel, mas eu vou ler aqui o que eu fiz na minha thread assim que o Gabriel Cortés chegou, na minha entrevista que eu também tinha feito com o Gabriel Solorzano, e vou ler pra vocês aqui e a gente pontua, vamos lá? Vambora. Gabriel Cortés é um jogador muito inteligente, diferenciado, tem características de um 10, com um passe que pode deixar seu companheiro na cara do gol. Tem um chute bom de média e longa distância e cobra todas as bolas paradas, faltas, pênaltis e escanteios. Pode jogar como 10 ou como meia esquerda. Ficamos surpresos com sua ida ao Botafogo. Olha aí, de novo, um jornalista de outro país que fica surpreso quando o jogador vai para o Botafogo. Isso é importante destacar por 2 pontos. Primeiro, se ficaram surpresos é porque o jogador, teoricamente, eles julgaram que não tinha nível para jogar no Botafogo. E segundo, se ele julga que um jogador não tem nível para jogar no Botafogo, é sinal de que o Botafogo é muito respeitado ainda fora do país. Mais até do que dentro do Brasil, então isso é muito legal e o Botafogo ele precisa manter esse respeito e nas competições internacionais que tem feito, isso é fundamental, a torcida chegar junto, o clube fazer boas campanhas, essa Libertadores de 2017 para mim foi um ponto fundamental nisso para retomar a marca do Botafogo na América do Sul. Mas vamos continuar. Fico surpreso com a saída do Botafogo, Cortés é um jogador indisciplinado. No Del Valle teve problemas com o antigo treinador, no Lobos, no México, também não se firmou. Chegou ao Emelec como estrela, mas foi irregular e disciplinado dentro e fora de campo. É talentoso e se tiver uma carreira profissional com disciplina, indiscutivelmente irá para a seleção. Contudo, sua indisciplina o faz ser irregular onde joga. Nunca conseguiu jogar 15 partidas seguidas. Seu talento é para dar espetáculo, mas até agora é uma promessa. No Emelec nunca teve boa sequência, vida noturna, baixo rendimento e indisciplina sempre pesaram. Por isso a surpresa dos equatorianos. Nos últimos 3 anos não jogou nem 30 jogos por temporada. É um jogador capaz de fazer magia, tem uma qualidade ímpar, mas seus problemas o impedem de crescer. Como o Botafogo é visto como uma equipe popular e reconhecida por aqui, foi uma surpresa. Inclusive, estranhamos o fato do Botafogo não estar em uma competição internacional este ano. Cortés vem de uma temporada para se esquecer. O treinador tentou recuperá-lo, mas sua indisciplina fez acabar com o Campeonato Nacional na reserva. Bom, a gente sabe que se a vida noturna no Equador é agitada, quem dirá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é um caso muito complicado. A gente tem, por exemplo, no Atlético Mineiro o caso do Casares, que rendeu até bem em campo, mas teve o apelido de Cachazares, uma época, justamente por não saber separar o extracampo do campo. Era um jogador que vivia uma vida de balada e era afastado por indisciplina, e aí não rendia bem dentro de campo às vezes. A gente não pode ter o Gabriel Cortés assim. O Botafogo é um clube que não pode gastar dinheiro à toa, e não pode gastar vaga de estrangeiro à toa para as pretensões que o clube tem hoje. Então, se o Gabriel Cortés entrar na linha, tá provado ali, tá claro que ele pode ser um jogador que vai acrescentar muito. Agora, se o Gabriel Cortés não entra na linha, é um problema, é como um Sassá, é como mais um Sassá no elenco do Botafogo. E a gente já sabe que aqui no Botafogo isso não dá certo. Sua opinião, Zé, sobre ele? Boa contratação? Sim. Acha que vai ser titular? Não sei, depende dele. Será que fica para a próxima temporada? Não sei, também depende dele. Se ele render bem, com certeza. Se não ficar, porque vai ser vendido. Agora, ele precisa mostrar futebol. Porque se ele não mostrar futebol, pelo que a gente conhece do Paulo Tuori, ele não vai ter chance aqui também e vai acabar sendo afastado. Bom, então agora vamos falar de um dos grandes destaques da torcida do Botafogo, o xodó, tirando o Keisuke Honda, é claro, desse ano, Alexander Lecaros, peruano. E para falar dele, quem vai dar o recado primeiro é o meu amigo Alonso Contreras. Fala aí, Alonso. Hola amigos, soy Alonso Contreras. Hoy voy a hablar de Alexander Lecaros y sus características. Bueno en el 1 contra 1, encarador, le pega bien al balón, tiene buena visión, pase de profundidad
siempre le gusta ir para adelante, utiliza el juego bonito como un recurso para driblear al rival, a pesar de que es zurdo, utiliza la derecha cuando es necesaria. Jugando como lateral, siempre fue muy bueno defensivamente. En el cabezazo no se la ha visto tanto porque la mayoría de veces le llega el balão al pé. E isso sim, dá muito buenos passes de lado a lado. Bom, galera, vocês viram aí o recado do Alonso. Foi mais curtinho dessa vez. Mas ele também, eu tenho também aqui a thread com o Alonso Contreiras. Eu fiz várias perguntas para ele quando o Lecaro chegou ao Botafogo. Ele respondeu tudo e eu vou ler agora para vocês e a gente pontua como a gente já tem feito. Segundo o Alexander Contreiras, Lecaro é um jogador canhoto que vai para cima. Seu forte é o contra-ataque. Pode ser vital no jogo. Joga de atacante, suas principais características são bom trato com a bola, visão de jogo e sair bem da marcação. É importante pontuar que o Lecaros é o jogador que a gente menos viu dentro dos jogadores contratados aqui, tirando o Yachurri que nem veio. Mas é interessante a gente saber disso, para a gente poder saber o que esperar do Lecaros, né? Bom, segundo ele, foi surpreendente a vinda de Lecaros para o Botafogo. Ele não faz mais parte do time olímpico peruano. É um jogador promissor que foi abruptamente isolado da cobertura esportiva pela imprensa, talvez por não jogar num time grande como o Alianza Lima, o Sport Cristal ou o Universitário, mas ele é uma promessa do futebol peruano. Então a gente vê que no Peru tem esse mesmo problema da imprensa cobrir os times que elas querem, não dar atenção, né, para alguns jogadores promissores que podem fazer a diferença no futebol nacional, como é aqui no Brasil também. Bom, os peruanos ficaram surpresos quando ele veio pro Botafogo também e criticaram até a seleção peruana. Bom, se o Botafogo está interessado nesse jogador, por que a seleção peruana não está interessada no jogador? Mas eles sabem que é um jogador habilidoso, que tem controle de bola, então assim, não foi uma surpresa tão grande quanto o Barrandegui, por exemplo. Segundo o Alexander ainda, o Botafogo é famoso no Peru, principalmente em gerações que viram Garrincha, Newton Santos e Didi. Sabe-se que graças ao Mané da camisa 7, o Botafogo vai sempre buscar o jogador mais habilidoso, que vai pra cima. Para os peruanos, o Botafogo é grande não só no Brasil, mas na América do Sul também. Muito legal esse ponto, a gente vê o tamanho do Botafogo no Peru, que é um país até um pouco distante do Brasil. Bom, segundo ele ainda, depois do futebol brasileiro, o futebol peruano é o que trata melhor a bola na América do Sul. Ele acha que com bom scouting você pode encontrar mais peruanos como Lecaros para abrir caminho para promessas peruanas venham ao Brasil. Bom, galera, o que eu achei disso por enquanto? O Lecaros é um jogador que veio com um salário baixíssimo, um salário de base. Então, por mim, foi sim uma boa contratação, vale a aposta. Apesar dele não ter o físico ainda, ele está sendo preparado para isso. Se vai dar certo, não sei. Se vai ficar no Botafogo, não sei. Mas é uma promessa que vale a pena por ser um jogador barato, um jogador promissor, um jogador que, apesar de eu acreditar que nenhum dirigente viu o Lecaro jogar no Real Garcilaso, acredito que valeu a pena a aposta, foi uma contratação válida, foi um jogador que a torcida gostou, que pegou o carisma, teve ali aquele carinho da torcida inicial. Não vai ser um craque, não vai ser um jogador que o Botafogo vai vender pro Real Madrid daqui a 2 anos, mas assim, é uma aposta válida, uma aposta que vai levar o nome do Botafogo pro Peru, entendeu? Então eu acho válido, gostei. Não sei se vai dar certo, mas achei uma boa aposta. Bom, agora vocês já podem imaginar sobre quem que eu vou falar, né? Keisuke Honda. E pra abrir os caminhos pra mim, eu convidei o Thiago Bom Tempo, jornalista, para falar com vocês sobre Keisuke Honda e sobre o Keisuke Honda dentro da seleção japonesa, dentro do Japão. Vai daí, Thiago! Olá pessoal, aqui é o Thiago Bom Tempo, eu sou jornalista e acompanho o futebol japonês. Estou aqui para falar um pouco sobre a trajetória do Keisuke Honda na seleção japonesa. Eu já acompanho tem quase 10 anos, então consegui pegar a maior parte da trajetória dele. O Honda é aquele jogador que carrega o time nas costas, que pode decidir o jogo a qualquer momento, que pode fazer qualquer função no ataque, seja como meio armador, seja como jogando pelos lados ou até mesmo como falso 9. Enfim, ele é o craque, a estrela do time. Muita gente pode até falar no Kagawa, que tem até mais habilidade que ele, mas em questão de rendimento, em questão de ser decisivo, o Honda foi sem dúvida nenhuma o principal jogador japonês da última década. Sem falar também na mentalidade, aspecto psicológico, que o Honda tem esse lado muito forte. Então, desde a Copa passada, eu pessoalmente passei a considerar o Honda como o maior jogador japonês de todos os tempos. Um pouquinho acima até mesmo do Hidetoshi Nakata, que infelizmente se aposentou muito cedo, também do Shunsuke Nakamura, o maior cobrador de faltas de todos os tempos do Japão. Principalmente porque o Honda ele conseguiu render jogando em 3 Copas do Mundo, fez gol e assistência em todas as 3 Copas que ele jogou,
coisa que nenhum outro japonês conseguiu, além de ter sido campeão da Copa da Ásia e eleito o melhor jogador em 2011. Então, mas não pela qualidade dele como jogador, mas pelo que ele contribuiu dentro de campo, para mim o Honda ele já é o maior jogador japonês de todos os tempos. Bom, galera, a thread com Honda e a do Yaya Churri foram as maiores que eu já fiz. E eu tive a ajuda de muita gente aqui. Então eu vou citar todo mundo que me ajudou com essas informações. E aí eu vou começar a ler aqui pra vocês. Pode ser? Vamos lá. Bom, pra começar, quem me ajudou a falar sobre a importância do Honda no Japão e na seleção japonesa foram Dan Orlowitz. Dan Orlowitz, ele é jornalista da Japan Times, que é como se fosse o The New York Times, só que do Japão. O Thiago Bom Tempo, é claro. Japão FCBR no Twitter, tá? Sobre o período do Honda na Itália, quem me ajudou foi a página Milan Brasil, um abraço pra eles, me ajudaram muito. E a Calciopédia também. Já sobre a passagem de Keisuke Honda pelo México, eu tive a ajuda do jornalista Raul Gomes, do Tempo Extra México. Sobre a passagem do Honda na Austrália, quem me ajudou foi o jornalista Shabab Hossein. Ele que é um escritor australiano que escreve na Go Austrália e na The Horror Sports. E sobre a passagem de Honda no futebol holandês, quem me ajudou foi o torcedor do Vitesse, o time que o Honda jogou, o Dutch Judas. Honda é o jogador japonês mais conhecido do mundo. Será considerado uma das lendas do futebol japonês, tanto por sua personalidade excêntrica quanto pelo que conquistou em campo. Muitas pessoas que nem acompanham o futebol conhecem o rosto de Honda hoje no Japão. Tem muita popularidade com o público feminino. Seu jeito extravagante de se vestir faz parecer um ator de cinema. É considerado um japonês fora dos padrões, por não ter medo de falar o que pensa, mesmo quando é polêmico. Bom, galera, é legal te pontuar isso, a gente vê a popularidade do Honda fora do Brasil, principalmente no Japão. O segundo país que mais acessou o site do Botafogo recentemente foi o Japão. Eu não sei se foi agora nesse ano, se foi mensal, mas o Japão foi o segundo país que teve mais acesso no site do Botafogo. Então a gente vê o tamanho do Keisuke Honda. Eu lembro que eu estive na coletiva de imprensa do Honda, foi até onde eu peguei isso aqui, assim que ele foi apresentado no Botafogo, e se não tinha mais japonês que o brasileiro, estava pelo menos igual. Então isso mostra muito do tamanho do Honda no seu país. Rapaziada, eu não vou mentir não, a gente teve um problema técnico aqui, meu celular caiu do tripé, parou de gravar, eu não sei se o enquadramento tá igual, mas vamos continuar, né? Não pode parar, isso aqui tá me dando um calor, então eu vou tirar. Tô ficando suado já, mas vambora. Bom, enfim, a galera do Japão falou que o Honda, como fez a base do futebol japonês, tem muita obediência tática, então isso pode ser fundamental para o autor ele poder mexê-lo bastante dentro de campo e poder botar ele tanto como um ponta, um volante, um meia mais ofensivo, isso é fundamental. Vamos falar agora sobre a passagem do Honda pela Itália. A passagem do Honda no Milan pode ser classificada como um casamento que acabou rápido. Após a saída de Seedorf, o clube procurava desesperadamente um camisa 10. Bom, pra você que não lembra, Seedorf veio pro Botafogo e aí o Honda foi pro Milan. Então já estava meio ligado ali a relação entre Botafogo, Honda, Milan, Seedorf. Bom, a temporada anterior do Honda tinha sido no CSKA Moscou e tinha sido uma temporada espetacular, cara. Então assim, o Honda veio com muita expectativa pro Milan e isso prejudicou um pouco até por suceder o Seedorf, né? Segundo a galera aqui do Milan Brasil e do Calciopédia, a contratação de Honda foi vendida como a de um salvador da pátria. Porém, como a gente já sabe, isso não ocorreu, né? Ele entrou em um time que tinha um declínio e não conseguiu colaborar. Talvez ele não estivesse pronto para o tamanho do Milan naquele momento de carreira dele. Apesar de ter vindo para atuar como um 10, o Honda jogou no Milan como um ponta direita, mais ou menos como o Everton Ribeiro joga no Flamengo, segundo a galera aqui. Um ponta não tão rápido, mas que a função era maximizar o ataque do time, com bons passes e tudo mais. Os europeus não costumam assistir o futebol brasileiro, mas os torcedores do Milan têm certa simpatia com a América do Sul. Seedorf deu uma boa visibilidade para o Botafogo. É possível que o Honda faça o mesmo, mas em menor escala. Bom, no Milan ele teve uma passagem apagada, né, galera? A gente pode ver que ele não ajudou muito. Mas assim, eu tenho certeza que essa passagem pelo Milan pode ter fortalecido a parte tática do Honda, o entendimento de que ele não era o craque principal do time, então até a parte da humildade mesmo. Então eu acho que deve ter sido importante sim pra ele. E eu fiz a pergunta pro Honda na coletiva de imprensa dele, eu perguntei ao Honda se ele conversou com o Seedorf sobre o Botafogo. E o Honda disse que não, dando a entender que o Seedorf é um cara meio... como é que a gente pode dizer? Bom, galera, a gente tá tendo problemas técnicos aí, meu celular não está colaborando.
tá cortando a porra do vídeo todo. Mas vamos continuar. Tava falando que o Seedorf treinou o Honda no Milan, né? E bom, é basicamente isso. Vamos pular então pra parte do Honda no México, né? Vamos lá. Segundo o Raul, o Honda no Pachuca oscilou entre momentos bons e regulares, mas sempre foi muito disciplinado e comprometido com a equipe. Foi utilizado no meio e na extrema esquerda. O futebol ofensivo do Pachuca costumava sair dos seus pés, sempre visto como um jogador que fazia diferença. Então, a gente já vê um ponto interessante aí. O Honda, ele atuou como um ponta direita, né, no Milan, ele atuou como ponta esquerda no Pachuca e ele atuou como um meia central na seleção japonesa. Então isso mostra a polivalência do Honda. E aí, indo para o lado da Austrália, segundo o jornalista australiano que me ajudou, sua passagem na Austrália gerou um misto de sensação nos torcedores. Seu alto salário fazia que muitos duvidassem que ele realmente era o melhor da liga. Muitos achavam ele bom, mas não pro tanto que recebia. Ele sofreu algumas lesões, mas nada muito grave, nunca ficou muito tempo parado. E ele jogava como um meia esquerda. Segundo ele, o Melbourne Victory, que era o time que o Honda jogava, atuava naquela formação que é um losango, né, com um volante em cima, dois pontas, dois meio-campos, um direito e um esquerdo, e o Honda era esse meio-campo esquerdo, e um meia ofensivo, um armador. Então a gente vê de novo o Honda atuando como um meia esquerdo. Bom, galera, de novo a gente teve um problema técnico aí, o meu celular ele vai explodir daqui a pouco, então agora a gente tá gravando em outro celular. E vamos lá, cara, eu já gravei, é a terceira vez que eu gravei essa parte do vídeo, eu já não tô aguentando mais, tô com calor, tô puto, mas vamos continuar aqui porque tá legal o conteúdo. E na passagem dele pela Holanda não foi muito diferente. O torcedor holandês que eu entrevistei, ele disse que o Honda pode jogar um futebol melhor porque ele voltar às Olimpíadas agora, né? Porque quer jogar as Olimpíadas de Tóquio, mas que na Holanda ele não demonstrou nenhuma vontade de estar em campo. Isso foi preocupante, mas a gente viu que o Honda ele já mudou bastante isso quando chegou ao Botafogo. Então não é algo que me preocupa tanto mais, apesar de ter me preocupado à época. Bom, e para fechar, vamos falar aqui do Yaya Touré. Antes, como foi no caso do Honda, vou falar aqui todo mundo que me ajudou. Primeiro, para falar sobre o Yaya Touré na Costa do Marfim, eu tive a ajuda do jornalista Laurent Aguier, jornalista nascido na Costa do Marfim, que trabalha por lá. Na Espanha, eu tive a ajuda do Albert Queira e do Raul, foram dos jornalistas que me ajudaram a tratar sobre o Yaya no Barcelona. Na Inglaterra, eu tive a ajuda do Edu, que é até conhecido do Twitter da galera, e do Sam Lee, que é um setorista do Manchester City. Para falar sobre a passagem dele no Olympiacos, eu tive a ajuda do Olympiacos Info, que é uma página que traz informações sobre o Olympiacos, né, e sobre o futebol grego. E para falar sobre a passagem dele na China, quem me ajudou foi o China BR, um grande portal do Twitter também, que fala sobre os brasileiros que jogam na China, mas eles acabam acompanhando o futebol chinês como um todo, né? Bom, e para começar, o Laurent fala que o Yaya Touré é uma grande estrela na Costa do Marfim, maior até do que o Drogba. Que o futebol marfinense é um futebol bonito, bem jogado, e que o Yaya Touré era o símbolo daquilo, até por ter jogado no Barcelona e no City. E ele diz que o Yaya Touré sempre foi um armador na seleção da Costa do Marfim, jogava sempre, não como um volante, mas como um meia mais à frente. E eu vou destacar o porquê que eu acho que o Yaya Touré deve jogar assim no Botafogo. E aí, para finalizar a parte do Laurent, ele diz que é legal ver o marfinense no Brasil, isso é muito difícil de acontecer, e que mais legal ainda que seja no Botafogo, porque segundo ele, junto ao Santos, o Botafogo é o clube mais conhecido na Costa do Marfim. E aí a gente já falou da internacionalização da marca do Botafogo no Japão, e a gente volta para essa internacionalização na Costa do Marfim, um país africano que não tem a menor ligação com o Botafogo, e que mesmo assim o clube é reconhecido lá. Já falando de Barcelona, o Yaya Touré começa a jogar como meio campo defensivo antes do surgimento do Busquets. Ele jogava num trio ali com Xavi e Iniesta, e a função dele basicamente era ajudar o Xavi na defesa e ajudar o Iniesta no ataque. Ele era uma ligação entre os dois. Mas ele teve menos tempo em campo já quando o Guardiola chega. O Guardiola que é um grande marco na carreira do Yaya, como a gente vai ver mais à frente. E aí o Yaya vai pro City, onde ele é o maior ídolo da história do clube. O Yaya lá começa a ter as características de box-to-box, como ele já tinha no Barcelona. Aquele meio campo que pega a bola na defesa e leva ao ataque. E ele começa a ganhar um protagonismo enorme, ele vira o maior jogador da história do Manchester City. Começa a fazer muitos gols, já muitas assistências, marcar gols de falta, de pênalti. E essa melhor temporada foi em 2013, 2014 com o Manuel Pellegrini. Tanto o Roberto Mancini como o Pellegrini, eles jogavam com dois volantes e a Touré tinha liberdade para jogar mais à frente, armando o jogo. E
como a gente sabe, no final da passagem do Pellegrini pelo City, ele resolve jogar só com o Fernandinho e o Yaya no meio de campo. E isso prejudica o Yaya, e é a primeira vez que a gente vê que o Yaya não tem tanta aptidão para jogar como volante. Ele sente a dificuldade de jogar naquela posição e começa a reclamar de que ele não tem o físico para fazer essa marcação o tempo todo. E aí quando chega o Guardiola no Manchester City, ele tenta botar o Yaya de volante, o Yaya não se adapta àquela posição. Naquela campanha do City dos 100 pontos na Premier League, o Yaya quase não jogou. Ele renova o contrato e mesmo assim tem problemas com o Guardiola. Ele acusa o Guardiola de racismo na saída dele do City. Isso prejudicou um pouco a imagem do Yaya, mas depois essa imagem acabou sendo recuperada. E aí o Yaya vai para o Olympiacos. Ele prometeu voltar ao Olympiacos no final da carreira. E ele volta ao Olympiacos. Mas segundo aqui o Olympiacozinho, mesmo assim ele não consegue jogar. Ele joga contra os adversários mais fáceis no começo do campeonato e mesmo assim não consegue aproveitar as oportunidades, ele não consegue jogar como volante. Ele mesmo afirma que não teve aptidão física para jogar na Grécia. E aí já começa um ponto preocupante. O Yaya ele não consegue render na Grécia, a gente chega na China. O Yaya não consegue aguentar a marcação da China, ele perde muitos jogos por causa disso. Ele só podia jogar à frente porque ele não conseguia marcar. E bom, se o Yaya não conseguia marcar no futebol grego, que é um futebol abaixo, na segunda divisão do futebol chinês, no Brasil ele também não vai conseguir marcar. Então pra mim fica claro que o Yaya não pode jogar como um volante. Eu vejo hoje o Yaya muito mais como um meio de campo ao lado do Nazário, ou até como um atacante, numa situação o Botafogo tá ganhando um jogo, precisa recuar, tira o Pedro Raul ali, bota um zagueiro, um volante, e adianta o Yaya para jogar na frente. É um cenário possível. Então o Yaya ele não conseguiria mais jogar de volante hoje, não tem essa pegada. Ele não tem o físico para jogar de volante, nem mesmo no Brasil. Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, claro, já falei, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. O link do Twitter de cada um dos jornalistas que me ajudou e das páginas vai estar aqui na descrição. Você vai poder conferir de um por um. Vou deixar na descrição também as threads que eu fiz para você poder ler detalhadamente. Tem imagens lá também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me fala aqui embaixo. A gente teve muito problema para gravar esse vídeo. Eu já tô aqui há mais de 1 hora porque deu problema no arquivo, corrompeu. Eu tô gravando pela 3ª vez, mudei de celular. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais desse tipo de vídeo. E muito obrigado, é isso. Amanhã eu volto aqui com o Botafogo SA, com o Matheus Medeiros, do Info Botafogo. E fui! Ai, minha bunda!